Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciar aqui mais uma sequência de vídeos. Dessa vez nós vamos tratar sobre as penas acessórias do Código Penal Militar, da lei aí 1001 de 69. Essa lei que vem aí prevista no teu concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então vamos aqui falar sobre as penas acessórias. Já falamos sobre as penas principais. Agora vamos tratar sobre as penas acessórias. O que são essas penas acessórias, professor? Elas são penas que complementam as penas principais. Então, por exemplo, um agente vai cometer uma conduta que é tipificada como crime. Por essa conduta, ele vai receber uma pena principal, que pode ser uma pena privativa de liberdade, como, por exemplo, uma pena de reclusão e uma pena de detenção. Lembrando que a pena principal, você só recebe uma pena principal. Mas, em decorrência dessa pena principal, pode acontecer de você receber uma ou mais penas acessórias. Como assim, professor? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que um determinado oficial de polícia militar, comete uma conduta tida como crime e essa conduta lá, ele recebe uma pena de reclusão por 3 anos. Essa pena de reclusão de 3 anos, vai privar a liberdade desse oficial. Em decorrência dessa pena de reclusão, o cara vai ficar lá encarcerado, vai ficar preso, certo? O que é que pode acontecer com ele? Como consequência disso, como consequência dessa reclusão, desse encarceramento, ele pode receber ainda uma pena acessória para complementar essa pena principal. Ele pode, por exemplo, ser declarado ou incompatível ou indigno para o oficialato, tá certo? E como consequência também dessa indignidade para o oficialato, ele pode perder o posto e a patente, que é uma segunda pena acessória. Então, por exemplo, essa indignidade para o oficialato é uma pena acessória. E em decorrência dessa pena acessória de indignidade, o cara ainda pode receber uma outra pena acessória, que é a perda do posto e da patente. E ele também ainda pode receber uma terceira pena acessória, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos, o direito de votar e ser votado. Tá certo? Então nós temos aí a regra principal que você precisa saber para a sua prova é que você pode receber uma pena principal, mas como complemento dessa pena principal você pode receber uma ou mais penas acessórias, beleza? Então vamos lá, vamos aqui, eu vou colocar os dispositivos na tela para que você consiga compreender melhor e fazer a leitura literal aqui do texto da lei do dispositivo junto comigo, tá bom? Então vamos verificar aqui. Deixa eu só abrir a tela para vocês, tá? Olho na tela para a gente começar. Vamos lá. Olha só. O que é que os dispositivos vêm falando aí para a gente, então? Primeira coisa que você precisa saber, tá? Primeira coisa que você precisa saber é que o artigo 98 ele vai dizer quais são as penas acessórias. Quais são as penas acessórias. Vimos as principais, agora vamos estudar as penas acessórias. Eu vou ter a perda do posto e patente, eu vou ter a indignidade para o oficialato, eu vou ter a incompatibilidade para o oficialato. Vale lembrar, ó, eu vou passar aqui, vou ticar aqui para você, que essas penas aqui, elas são aplicáveis. Vamos dividir assim, ó. Vamos dividir as penas acessórias em grupos. Essas penas que eu marquei para vocês, elas são aplicáveis aos oficiais. Então, por exemplo, ó, perda do posto e patente. Quem tem posto, quem tem patente é oficial. Praça tem graduação. Posto e patente é inerente aos oficiais. Indignidade para o oficialato. Já de cara, só pelo nome dessa pena, você percebe que ela é apenas aplicável aos oficiais. E incompatibilidade para o oficialato. Então, nós já temos aí, de cara, as 3 principais penas, as penas que são aplicáveis aos oficiais, tá certo? Aos militares oficiais, tá bom? Então, vamos lá. A nossa quarta pena, então já vimos 3. Vamos ver aqui a nossa quarta pena, essa pena exclusão das Forças Armadas. Exclusão das Forças Armadas. Essa pena aqui, a exclusão das Forças Armadas, ela é aplicável aos praças. Então nós já estamos vendo outro tipo de pena aqui e essa vai ser aplicável aos praças.
beleza? Então, aqueles que têm as graduações, o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, tá? Lembrando que as praças especiais também estão incluídas aqui nesse rol, Professor, quem são as praças especiais? Vamos acrescentar aqui, ó. Vamos acrescentar também as praças especiais, porque a tua prova, ela pode querer dizer que esse rol aqui não inclui as praças especiais, mas inclui sim. Professor, quem são essas praças especiais? Professor, quem são essas praças especiais? São os alunos do CFO, os alunos dos cursos de formação de oficiais, tá certo? E são também os aspirantes a oficiais, os aspirantes a oficiais, aqueles que já concluíram o curso de formação e estão ali cumprindo um período, digamos, de estágio para entrar de fé e fato no oficialato, tá? Então esses alunos do CFO, eles inclusive recebem um nome de cadetes. Então, ó, a pena de exclusão das Forças Armadas, elas são cabíveis, são aplicáveis, elas vão ser aplicáveis aos praças, tá certo? Aos praças. Quem são os praças? Vamos aqui dar nome aos bois. Vamos aqui renomear aqui cada um deles. Quem são? Soldado, certo? Cabo, sargentos e subtenentes, tá? Mas lembrando que vai também ser incluso nesse rol que pode ser aplicável essa pena de exclusão das Forças Armadas também às praças especiais. Também pode ser aplicada exclusão das Forças Armadas às praças especiais. E aí a gente vai ter como rol de praças especiais, tá? Os alunos do CFO. Quem são eles? Os cadetes, são chamados de cadetes, tá? CFO é o curso de formação de oficiais. E também os aspirantes a oficiais, certo? Aqueles que já concluíram o curso e estão ali cumprindo uma espécie de estágio para iniciar de fé e fato a carreira de oficial, tá certo? Então vamos lá. Temos aqui as penas que são aplicáveis aos oficiais. Quais são? Perda do posto e patente, indignidade para o oficialato e incompatibilidade para o oficialato. Só pelo nome a gente já sabe que essas penas serão aplicáveis apenas aos oficiais, certo? E exclusão das Forças Armadas são aplicadas às praças. Beleza. Professor, tem mais? Tem sim, vamos lá. Tem mais assim. Aqui nós temos a perda da função pública, ainda que eletiva, a inabilitação para o exercício da função pública, e aí nós temos que essas duas aqui são aplicadas aos civis, tá certo? Então essas aqui, ó, perda da função pública, quem tem função é civil. Perda da função pública e inabilitação para o exercício de função pública. Essas penas são aplicadas aos civis aí que porventura venham a cometer crimes militares, certo? E aí nós temos também a suspensão do pátrio poder, tutela e curatela, lembrando que aqui não está falando de perda, estamos falando de suspensão. E a suspensão dos direitos políticos. E aí nós temos que essas duas últimas penas aqui, tanto a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela, como a suspensão dos direitos políticos, essas penas elas poderão ser aplicadas aqui aos três, a oficiais, pode ser aplicada a oficiais, pode ser aplicada às praças, pode ser aplicada também aos civis que cometerem crimes militares, beleza? Então nós vimos aí essas 8 penas, né? 8 penas. Nós temos 7 penas principais e nós temos 8 penas acessórias. Leva isso para a sua prova. Nós temos 8 penas acessórias. 8 penas acessórias. Lembre-se bem que nós temos 8 penas acessórias. E aí, o que vale também sempre lembrar, não temos observação
observação, não temos como pena principal, muito menos como pena acessória, o Código Penal Militar não traz a previsão de pena de multa, não traz a previsão de multa, tá certo? Então, qualquer questão que falar em previsão de pena de multa no Código Penal Militar, certo? Essa questão ela vai estar errada, tranquilo? Beleza? Então tá aí, vimos todas as penas acessórias. No próximo bloco nós vamos continuar, nós vamos falar de cada uma e das especificidades de cada uma delas separadamente, para a gente destrinchar essa temática aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Foco, força, não desistam dos seus sonhos.